Lao Tzu, Laozi, Tao Te Ching, Dao De Jing, O Livro do Caminho e da Virtude, tradução do chinês antigo para o português, dedicado aos mestres espirituais que nos acompanham, aos buscadores da verdade e a todos os seres sencientes. Introdução. Sobre a obra. O presente livro encanta por sua simplicidade e profundidade. Escrito pelo patriarca Lao Tzu, é conhecido como o livro clássico central do taoísmo, cuja fama é milenar e seu conteúdo sempre atual. A obra expõe ensinamentos espirituais expressos através de versos poéticos, concisos e claros. Nestes versos, o patriarca fornece um caminho para aquilo que jaz anterior ao mundo, que nas palavras do mesmo é um caminho de retorno. Trata do indizível, do imortal, do absoluto. Enfatiza práticas de silêncio e quietude interior, assim como ações e ensinamentos sem intenções, enquanto age sob o céu e a terra. É repassada uma disciplina dos ancestrais, agindo pelo vazio, realizando pelo interior, ensinando pelo sutil. Ao mesmo tempo, é como um avô que aconselha a família. São conselhos dos grandes antigos. O que é o taoísmo? Taoísmo é uma tradição espiritual bastante antiga e de origem chinesa. Por ser uma tradição ancestral, não foi fundado por nenhum grande patriarca, apesar de haver grandes patriarcas na linhagem taoísta. O taoísmo surge a partir da própria experiência, da própria busca e da própria reflexão de inúmeros mestres ao longo do caminho. Toda essa sabedoria acabou sendo compilada até chegar no que o taoísmo é hoje, uma doutrina, a doutrina do Tao. Wagner Canalonga. O que é o Tao? Já no primeiro verso da presente obra, Lao Tzu diz: o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno. Ou seja, nada do que for dito sobre o Tao pode expressar o seu sentido integral, apenas fragmentos de observações. Cada fragmento fornece uma concepção parcial do que é o Tao. Assim, segundo os mestres taoístas, a compreensão verdadeira do Tao advém da compreensão parcial de inúmeros pontos de vista racionais combinados com a própria experiência. Wagner Canalonga. A palavra Tao em chinês pode ser traduzida literalmente como caminho. Tao é um caminho que veio de um passado que não teve início e se estende para um futuro infinito. Tao, como caminho, representa o elo que liga todos os tempos. É um caminho da infinidade, que rompe a barreira do tempo e do espaço. Wu Ji Cheng. Caminho é aquilo que conduz de um ponto a outro. Desse modo, o Tao pode ser entendido também como um processo de transformação. Assim, o Tao está relacionado com a transformação das coisas e dos seres, impulsionando e inibindo-as. Wagner Canalonga. Portanto, o Tao também pode ser entendido como fluxo natural pelo qual o universo segue e se transforma. Laércio Fonseca. Além disso, o Tao, embora na realidade seja indivisível, pode ser visto em dois aspectos diferentes: em um estado latente e em um estado manifesto. No estado manifesto, o Tao é o absoluto, é a soma de todas as coisas, a síntese do todo. O Tao não está apenas em uma pessoa ou em uma coisa. Manifesta-se em tudo o tempo todo. Está em todas as coisas, tanto naquilo que é nobre quanto naquilo que é desprezível. Está tanto na pedra preciosa quanto no esterco de cavalo. Está tanto no alto da montanha quanto na profundeza do vale. Está em tudo que puder imaginar, nomear, sentir, olhar, tudo que possui uma forma, imagem, que corresponda a uma ideia ou sentimento. Tanto aquilo que é concreto quanto o que é abstrato, tudo são manifestações do Tao. Wu Ji Cheng. Se o Tao é o absoluto, assim, ele é a verdade. Se é algo que está em toda parte, se pode abranger tanto o manifesto quanto o não manifesto, o Tao pode ser compreendido como a consciência que está em todas as partículas em todas as coisas. Quem encontra o Tao descobre a ligação de todas as coisas, e assim pode ter a visão verdadeira e real da totalidade, conseguindo enxergar a realidade simplesmente como ela é. Wu Ji Cheng. No estado latente, o Tao é análogo ao vazio, um espaço, um silêncio.
Wu Ji Cheng. Esse vazio não possui forma ou nome. O nome Tao é atribuído apenas para aspectos práticos, e justamente por isso ele é ilimitado, capaz pode gerar e produzir todas as coisas e fenômenos. É através da ausência que a manifestação surge. Se o Tao coubesse dentro de uma definição ou limites, ele não seria ilimitado e suficiente para gerar todas as coisas. Wagner Canalonga. O Tao abraça todas as manifestações do universo, assim, não existe nada maior que ele. Tudo é formado a partir dele, ou seja, o Tao cabe dentro da mais ínfima manifestação que existe. Nada é tão pequeno que não possa conter o Tao, nem mesmo um grão de areia. Wagner Canalonga. O Tao é grande o suficiente para abraçar o universo inteiro e pequeno, o suficiente para habitar menor partícula existente. É a origem de todas as coisas e todos os seres. Inclusive, é a raiz da manifestação do teu próprio ser. Dessa maneira, é possível acessá-lo a partir da própria existência. Mergulhar a consciência e a percepção da energia sutil do corpo em direção a essa raiz profunda permite a experiência do Tao pela própria manifestação. Wagner Canalonga. Quando inquiridos pelos curiosos ou pelos discípulos sobre o que buscavam, os mestres taoístas respondiam: eu busco o Tao. Disso subentende que eles procuravam o caminho da infinidade, o caminho do absoluto. Buscavam a absoluta libertação de seu espírito, ansiando por uma forma de viver sem limites, procurando respirar com uma simples respiração, olhar com um simples olhar, escutar com o silêncio interior, caminhando sem rancor, sem complexos, sem anseios e sem remorsos, vivendo com paz no coração e com liberdade no mundo. Wu Ji Cheng. A lenda de Lao Tzu. Lao Tzu possui várias grafias tais como Lao Zi e Lao Tse. Em chinês, Lao Zi, Lao, significa venerável, velho, de todos os tempos, muito. E Zi significa pequeno, criança, filho, semente. Assim, seu nome pode ser traduzido literalmente para jovem velho e ser entendido como alguém que alcançou a velhice cedo, ou seja, a sabedoria. Diz a lenda que Lao Tzu viveu no século VI a.C. Passou a primeira metade da sua vida, cerca de 40 anos, na corte imperial da China, trabalhando como historiador e bibliotecário. Ao chegar na metade da vida, Lao Tzu decidiu abandonar a corte imperial, retirando-se como eremita para a floresta, onde passou a segunda metade de sua longa vida a estudar, meditar e viver o Tao. Por volta dos 80 anos, Lao Tzu, ao cruzar a fronteira do ocidental da China, deparou-se com o guarda da divisa. Outras versões dizem que seria um astrólogo que havia previsto a passagem de um sábio pela fronteira, que lhe pediu um resumo da sua filosofia, de maneira que sua sabedoria não se perdesse. Assim, Lao Tzu o entregou um pequeno manuscrito que mais tarde viria a ser chamado de Tao Te Ching, ou Livro do Caminho e da Virtude. Conta a lenda que após cruzar a fronteira, Lao Tzu desapareceu, sem deixar rastros de sua vida ulterior. E então, o Tao Te Ching passou a ser disseminado por toda a China e é transmitido até os dias de hoje. O Tao que se pode falar não é o eterno Tao. O nome que se pode pronunciar não é o eterno nome. O inominável é a origem do céu e da terra. O nominável é a mãe das 10.000 coisas. A constante não aspiração é contemplar o sutil. A constante aspiração é contemplar a fronteira. Ambos possuem a mesma origem, mas são distintos em seus nomes. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. 2. Da consciência do belo, concebe-se o feio. Da consciência do bom, concebe-se o mal. A existência e a não existência criam um ao outro. O difícil e o fácil complementam um ao outro. O longo e o curto definem um ao outro. O forte e fraco estabelecem-se um pelo outro. Do som e do silêncio surge a harmonia. Passado e futuro seguem um ao outro. Por isso, o sábio age pelo não agir e caminha sem proferir seu ensinamento. Contempla os 10.000 seres, mas sem palavras. Vive, mas sem deter. Age,
mas sem depender. Completa o mérito, mas não reside. Ele apenas não reside e assim sua obra prospera. 3. Não exalta os homens eminentes, assim mantém o povo alheio às disputas. Não exibe valiosas posses de difícil aquisição, assim mantém o povo alheio à cobiça. Não suscita os desejos, assim mantém o coração do povo alheio à agitação. Desse modo, o sábio governa com o coração vazio, preenche seu âmago, enfraquece suas ambições e fortalece sua estrutura. Assim, mantém os homens inconscientes alheios aos desejos. Faz com que os homens conheçam aquilo que pouco ousaram conhecer, governa pela não ação e, desse modo, nada fica sem governo. 4. O tal flui sem cessar, e ainda assim seu uso jamais o esgota. É profundo como a raiz dos 10.000 seres, cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se à luz, igualando-se à poeira. Límpido como a potência eterna, não sei de quem sou filho. Parece anterior aos imperadores. 5. O céu e a terra não são bondosos. Por isso, tratam os 10.000 seres como cães de palha. O sábio não é bondoso. Por isso, trata todos os homens como cães de palha. O espaço entre o céu e a terra é como o tubo de uma flauta. Vazio e indeformável, seu movimento é contínua criação. O excesso de palavras conduz ao esgotamento e não é melhor do que voltar-se para o centro. 6. O espírito do vale nunca morre. Isso se chama fêmea misteriosa, da qual o portal é a raiz do céu e da terra. Contínua existência, raramente da qual se utiliza. 7. O céu é constante, a terra é duradoura. Na verdade, céu e terra são constantes e duradouros, porque eles não nascem de si mesmos. Por isso, podem viver eternamente. Assim, o sábio deixa seu corpo para trás e então a essência. Exteriormente àquele corpo, ainda assim, a vida se mantém. Não toma o que não lhe é próprio. Assim, é capaz de dissolver o seu próprio ego. 8. A mais elevada bondade é como a água. A água é bondosa e beneficia os 10.000 seres sem preferência. Reside em locais onde muitos homens desprezam. Por isso, é quase como o tal. Vive com bondade na terra, com o coração profundo e bom. Em união com a perfeita benevolência. Sê gentil e confiante ao falar. Sê justo e bom ao governar. Sê gentil e hábil ao servir. Sê sempre bom em todas as ações. Apenas aquele que não disputa morre sem descontentamentos. 9. O que é mantido em excesso não é como o que é concluído. O que é suposto vigoroso não pode se manter crescendo. Uma sala cheia de ouro e jade não pode de ser guardada. Aquele que é rico e nobre, mas arrogante, a ele restará o infortúnio. Alcançada a realização, retorna ao caminho do céu. 10. Consegues manter o alimento da alma e abraçar a unidade sem se perder? Consegues concentrar a respiração delicada e suave como a de uma criança? Consegues purificar e eliminar o que é incerto para enxergar claramente? Consegues amar as pessoas e governar uma nação pelo não conhecimento? Consegues abrir o portal do céu por inteiro sem a gentileza? Consegues compreender e esclarecer os 4 cantos pelo não conhecimento? Concebe e cultiva isto. Vive, mas sem deter. Age, mas sem depender. Cresce, mas sem matar. Isso se chama misteriosa virtude. 11 raios convergem ao cubo da roda. Através da não-existência, a carroça tem a sua utilidade. A argila é misturada à água e é moldada para servir como vaso. Através da não-existência, o vaso tem sua utilidade. Buracos para portas e janelas são feitos na construção da casa. Através da não-existência, a casa tem a sua utilidade. Assim, da existência surge o valor e da não-existência surge a utilidade. 12. As 5 cores cegam os olhos do homem. Os 5 sons ensurdecem os ouvidos do homem. Os 5 sabores entorpecem o paladar do homem. Cavalgar rápido pelos campos de caça torna selvagem o coração do homem. Bens de difícil aquisição tornam prejudicada a caminhada do homem.
Por isso o sábio se realiza pelo interior e não pelo olho. Assim, deixa este e escolhe aquele. 13. Preferências trazem infortúnio, assim como estar amedrontado. A honra é o grande sofrimento, assim como a personalidade. Qual o significado de as preferências trazem infortúnio, assim como estar amedrontado? As preferências são secundárias. Permiti-las é como estar amedrontado. Negligenciá-las é como estar amedrontado. Esse é o significado de as preferências trazem infortúnio, assim como estar amedrontado. Qual o significado de a honra é o grande sofrimento, assim como a personalidade? De fato, é porque tenho o grande sofrimento daquele que age como eu e que possui personalidade. Ao alcançar a não personalidade, qual seria o meu sofrimento? Assim, a honra utiliza da personalidade para existir e parece ser capaz de habitar sob o céu. Afeiçoar-se com a personalidade é como permitir-se firmar sob o céu. 14. Ao que se olha e não se vê, dá-se o nome de suave. Ao que se escuta e não se ouve, dá-se o nome de esperança. Ao que se agarra e não se obtém, dá-se o nome de diminuto. Esses três não podem ser transmitidos ou averiguados porque se combinam e tornam-se um. Seu aspecto superior não é claro. Seu aspecto inferior não é escuro e contém a medida que não pode ser mensurada. Retornar ao vazio, isso se chama expressão da não expressão. A aparência do vazio, isso se chama indistinto e confuso. Encarando-a, não se vê sua face. Perseguindo-a, não se vê suas costas. Compreende o caminho dos ancestrais. Ao manter a existência no presente, é possível compreender o princípio ancestral. Isso se chama disciplina do Tao. 15. O benefício dos ancestrais tornou os eruditos em homens profundos, sutis, misteriosos e simples. Profundos, não podiam ser compreendidos. Eles apenas não podiam ser compreendidos. Por isso, esforça-te para ser como eles, despreocupados como o inverno que envolve os riachos. Planejar é como temer os quatro vizinhos, venerável como aquilo que se mantém, dispersa como o gelo que deseja o desprendimento, sincero como aquilo que é simples, vazio como os vales, turvo como aquilo que é lamacento. O que permite o turvo, através da quietude, assentar-se calmamente. O que permite a paz através da contínua alternância entre quietude e crescimento. Aquele que mantém esse caminho não anseia por excessos, e justamente por não estar excedido, é, por isso, capaz de abrigar mesmo o recém-realizado. 16. A entrega ao vazio final pela contemplação da quietude genuína faz crescer simultaneamente os 10.000 seres. Assim, contemplo o retorno, e cada um daqueles inúmeros questionamentos retornam às suas raízes. Retornar às próprias raízes é afirmar a quietude. Isso se chama retornar à vida. Retornar à vida é afirmar a simplicidade. Compreender a simplicidade é afirmar o esclarecimento. Não compreenda a simplicidade e o insensato será violento. A compreensão constante permite a tolerância apenas do justo. De fato, o justo é o rei que governa o céu. O céu é o caminho, e caminho é longo. A morte da casca não representa ameaça. 17. Do mais elevado, o inferior conhece a existência. O mais inferior o ama e o glorifica. O ainda mais inferior o teme. O mais inferior de todos o ridiculariza. Onde a confiança é insuficiente, existe a desconfiança. Pondera estas valiosas palavras. Realizada a obra, as coisas prosseguem. As numerosas pessoas, sempre falo do que é correto. 18. Quando o grande tal é abandonado, surgem a bondade e a justiça. Quando aparecem o conhecimento e a inteligência, surge a grande mentira. Quando os 6 parentes não estão em harmonia, surgem a gentileza e o dever filial. Quando há desordem e confusão no reino, surge o patriotismo. 19. Elimina o sagrado e abandona o conhecimento, e o povo, 100 vezes, se beneficiará. Elimina a bondade e abandona a justiça, e o povo retornará à gentileza e ao dever filial. Elimina a astúcia e abandona o interesse,
e não haverá mais furtos ou ladrões. Se esses 3 conselhos não forem suficientes, então designa um magistrado subordinado que contemple a essência que abraça a simplicidade, que reduz o egoísmo e limita os desejos. 20. Abandona o conhecimento sem aflição. Somente com isso embelezará as aparências. Deixa de carregar o que é bom e o que é mau, e as aparências serão removidas, como se carregassem aquilo que os homens temem, aquilo que não permite a ausência do medo e que negligencia aquele que ainda não clamou. A multidão dos homens é próspera e grandiosa, como a alegria na grande prisão. É como se na primavera, ao subir na varanda, somente eu temesse por aquilo que não foi previsto. Como a não criança de um bebê, sonolenta e cansada, parece não ter para onde retornar. Toda a multidão dos homens possui em excesso. Somente eu pareço deixar para trás o coração de homem tolo, turvo e caótico. O homem comum é brilhante e claro. Somente eu sou ignorante e confuso. O homem comum observa e indaga. Somente eu dissipo as preocupações. Calmo como o mar. No alto, o vento parece não cessar. Toda a multidão de homens é assim. No entanto, somente eu sou estúpido por desprezar. Somente eu sou estranho entre os homens. E então, o ilustre alimento da mãe. 21. A grande virtude que contempla apenas o tal é a realização. O caminho do controle das coisas não passa de distração e confusão. Entre a confusão e distração existe a forma. Entre a distração e a confusão existe o objeto. Entre a profundidade e a estupidez existe a essência. Naquilo que é primoroso e bastante genuíno existe a evidência. Desde os tempos imemoriais até hoje, seu nome nunca foi esquecido. Por isso, enxerga a manifestação pela origem. Como conheço a origem da grande manifestação? Pela própria origem. 22. Do curvar-se seguirá a plenitude, da injustiça seguirá a justiça, da escassez seguirá o excesso, da injúria seguirá o novo, da moderação seguirá o adequado, do excesso seguirá a confusão. Desse modo, sob o céu, o sábio abraça todas as formas sob o céu. Livre do ego, contempla a luz ancestral. Livre do ego é a manifestação ancestral. Livre do ego, conquista o mérito da existência ancestral. Livre do ego, simpatiza com o eterno ancestral. Ele apenas não contesta, e por isso, sob o céu não há quem possa contestá-lo. Antigamente dizia-se, do curvar-se seguirá a plenitude. Como poderiam essas serem palavras vazias? Ainda assim, a verdadeira plenitude pertence a ele. 23. Falar pouco é o natural. Um furacão não perdura por muitos dias. Uma rajada de chuva não perdura o dia todo. Quem realiza isso? O céu e a terra. Se nem o céu e a terra são capazes de perdurar por tanto tempo, o que dirá então do homem? Por isso, quem realiza o tal é aquele que se iguala e internaliza o tal. É aquele que se iguala e internaliza a virtude. É aquele que se iguala e internaliza a perda. Aquele que se unifica com o tal igualmente é celebrado pelo próprio tal. Aquele que se unifica com a virtude, igualmente, é celebrado pela própria virtude. Aquele que se unifica com a perda, igualmente, é celebrado pela própria perda. Onde a confiança é insuficiente, existe a desconfiança. 24. Aquele que se põe nas pontas dos pés não se firma, aquele que alarga os passos não caminha. Aquele que olha para si mesmo não tem clareza, aquele que define a si mesmo não é notável, aquele que martiriza a si mesmo carece de mérito, aquele que enaltece a si mesmo não progride. Esses, para o tal, são como restos de alimentos fétidos e em decomposição. Qualquer criatura os repudia. Por isso, aquele que possui o tal não procede desse modo. 25. Existe algo completamente indistinto, anterior ao nascimento do céu e da terra, solitário e vazio, independente e imutável. Move-se em círculo e, ainda assim, não se põe em risco. Pode ser considerado a mãe do mundo. Eu não conheço seu nome. Incapaz de conceber seu verdadeiro nome, chamo-o de tal. Forçado a denominá-lo, chamo-o de grande.
A grandeza anuncia a morte anuncia o longínquo anuncia o breve. O caminho ancestral é vasto, o céu é vasto, a terra é vasta, igualmente o rei é vasto. Na região entre os quatro grandes, o rei reside sozinho. O homem se orienta pela terra, a terra se orienta pelo céu, o céu se orienta pelo tal, o tal se orienta naturalmente. 26. A ponderação tem sua raiz na simplicidade. A quietude é a imperatriz da impetuosidade. Assim, o sábio caminha o dia inteiro, sem se distanciar daquilo que o nutre. Mesmo possuindo toda a glória a contemplar, desfruta habitando além do que é correto. Como pode o senhor de 10.000 veículos, ainda assim sob o céu, utilizar o corpo levianamente? Facilmente, então, perde suas raízes. Impaciente, então, perde sua soberania. 27. A boa caminhada não deixa rastros ou pegadas. As boas palavras não difamam ou acusam. O bom cálculo não necessita de ábaco ou fórmulas. O bem fechado não utiliza de fechaduras, e ainda assim não é possível abrir. O bom nó não necessita de corda, e ainda assim não desata. Assim, o sábio é sempre bom com os homens. Portanto, não abandona os homens. É sempre bom com as coisas. Portanto, não abandona as coisas. Isso se chama herdar a luz. Por isso, o homem que é bom é mestre daquele que não é bom, e homem que não é bom é o recurso daquele que é bom. Não enobrece o mestre e nem estima o recurso. Embora vasta, a sabedoria confunde. Isso se chama mistério essencial. 28. Conhece a força e resguarda-te na suavidade, como faz um riacho sob o céu. Como faz um riacho sob o céu, inseparável da eterna virtude, retorna a si mesmo e restaura sua essência. Conhece o fulgor e resguarda-te do obscuro, como fazem os padrões sob o céu. Como fazem os padrões sob o céu, imutável na eterna virtude, retorna ao Wuji. Conhece a glória e resguarda-te da infâmia, como faz o vale sob o céu. Como faz o vale sob o céu, deveras contente na eterna virtude, retorna à simplicidade. Simples e calmamente torna-te um instrumento. Assim, o sábio serve então ao mais antigo governo e amplamente controla o incontrolável. 29. Desejar tomar para si as coisas sob o céu e então agir em virtude disso. Percebo que isso não é viável. As coisas sob o céu são ferramentas do espírito e que também não devem ser manipuladas. Aquele que as manipular, falhará. Aquele que as manter, perdê-la-ás. Assim as coisas ora partem, ora seguem, ora inalam, ora assopram, ora vigorosas, ora frágeis, ora oprimidas, ora opressoras. Por isso, o sábio deixa o excesso, deixa a opulência, deixa a arrogância. 30. Aquele que, através do tal, auxilia o Senhor dos homens, sob o céu não toma as armas e a força. Essas questões tendem a retornar. Onde as tropas permanecem, nascem espinhos e silvas. Após grandes exércitos, certamente virão anos de fome. O bom é resoluto, mas que cessa e não ousa conquistar pelo uso da força. É resoluto, mas sem estimar. É resoluto, mas sem depreciar. É resoluto, mas sem vangloriar. É resoluto, mas sem precisar cessar. É resoluto, mas sem forçar. Daquilo que é exuberante, segue o obsoleto. Isso se chama não caminho. O não caminho logo termina. 31. Aquele que é bom é a arma daquele que não é instrumento do auspicioso. Os seres poderiam odiá-los porque aquele que possui o tal não reside. O nobre vive princípios dispendiosos e equivocados, emprega das armas, a seguir dos seus soldados e a seguir do venerável oeste. As armas daquele que não é instrumento do auspicioso não são instrumentos dos nobres. Não é necessário cessar, e ainda assim os empregam. Pacífico e imparcial, tornar-se superior. A vitória, ainda assim, não é bela. Todavia, a beleza disso é daquele que de fato alegra-se ao prejudicar um homem. Aquele que se alegra ao prejudicar um homem é aquele que segue sem servir apropriadamente o propósito sob o céu. Questões afortunadas estimam o leste. Questões funestas
estimam o oeste. Inclinar-se e comandar um exército é residir ao leste. O superior, ao comandar um exército, reside ao oeste. Discursar em função dos ritos fúnebres locais é prejudicar a multidão de homens com o sofrimento e o pranto de tristeza deles. E a vitória da batalha vem com ritos fúnebres locais. 32. O tal é eterno e inominável. É simples, embora pequeno. Sob o céu, não há quem possa ministrar além dele. Se os nobres e reis pudessem resguardá-lo, os 10.000 seres submeter-se-iam de bom grado. O céu e a terra se unem e por isso cai o doce orvalho. No povo, não há quem comande e ainda se iguale. O princípio cria o nominável, então o nome também passa a existir. Da mesma forma, aquele que conduz sabe cessar. Saber cessar resulta na ausência de perigo. Dessa forma, a existência do tal é o mundo. Todavia, riachos e vales unem-se a rios e mares. 33. Aquele que conhece os homens é inteligente, mas aquele que conhece a si mesmo tem clareza. Aquele que vence os homens é poderoso, mas melhor é aquele que derrota a si mesmo. Aquele que conhece bastante é rico, mas aquele que se esforça para caminhar possui determinação. Aquele que não perde sua residência, este perdura, mas aquele que morre e não perece, este vive. 34. O grande caminho transborda, ele que serve de leste a oeste. Os 10.000 seres dependem dele, pois vivem sem renunciar. Realiza a obra sem nomear a existência. O manto sustenta os 10.000 seres, mas não age como anfitrião. Constantemente sem desejos, podem ser chamados de pequenos. É como os 10.000 seres retornam. No entanto, ao compreender o anfitrião, podem ser chamados de grandes. Por isso, aquele que morre sem tornar a si mesmo grande é, pois, capaz de realizar aquilo que é grande. 35. Ao realizar a grande forma, o mundo passa, mas sem prejudicar, contente, tranquilo e vasto. Risadas junto à comida param o viajante. O surgir do tal é na boca, e aquilo que é diluído carece de sabor. A insuficiência do olhar é enxergar, a insuficiência do ouvir é escutar, a insuficiência do utilizar é enxergar e escutar. 36. Ao incitar o desejo de recolher-se, é necessário consolidar o dispersar-se. Ao incitar o desejo de abrandar-se, é necessário consolidar o fortalecer-se. Ao incitar o desejo de depor-se, é necessário consolidar o ascender-se. Ao incitar o desejo de arrebatar-se, é necessário consolidar o conceder-se. Isso se chama pequeno esclarecimento. O tenro e brando é superior ao rígido e forte. Os peixes não podem afastar-se do interior do lago profundo. O benefício do reino é o instrumento que não pode ser revelado aos homens. 37. O tal é eterna não ação. Todavia, nada fica por fazer. Se os nobres e reis pudessem resguardá-lo, os 10.000 seres conduzir-se-iam à reforma. Reforma, porém, sem o desejo de ascender. Conduzo-os e protejo-os através da simplicidade do inominável. Protejo-os através da simplicidade do inominável. Aquele que conduz sem desejos não deseja, e por isso está em quietude. Sob o céu, incito-me a estabelecer. 38. A virtude superior é a não-virtude. Assim existe virtude. A virtude inferior não perde a virtude. Assim, não existe virtude. A virtude superior é a não-ação. E não existe através da ação. A virtude inferior é a ação, e existe através da ação. A bondade superior torna-se ação, mas não existe através da ação. A justiça superior torna-se ação, mas existe através da ação. Os ritos superiores tornam-se ação, mas ninguém os concede. Os princípios resistem no braço, mas o deixa de lado. Por isso, ao perder o tal, segue a virtude. Ao perder a virtude, segue a bondade. Ao perder a bondade, segue a justiça. Ao perder a justiça, seguem os ritos. Aquele que é homem dos ritos confia na pequenez da mensagem e, então, o princípio da confusão. Os conhecimentos antigos são flores do caminho, e então
o princípio da estupidez. Por isso o homem que é grande reside naquilo que é profundo e não reside naquilo que é pequeno. Reside na semente e não reside na flor. Assim, deixa este e escolhe aquele. 39. No passado estes obtiveram a unidade. O céu obteve a unidade e tornou-se claro. A terra obteve a unidade e tornou-se serena. O espírito obteve a unidade e tornou-se desperto. Os vales obtiveram a unidade e tornaram-se preenchidos. Os 10.000 seres obtiveram a unidade e tornaram-se vivos. Os nobres e reis obtiveram a unidade e tornaram-se a pureza do mundo. Aqueles que se voltam à unidade, o céu, não tornando-se claro, temerá rachar. A terra, não tornando-se serena, temerá agitar. O espírito, não tornando-se desperto, temerá cessar. Os vales, não tornando-se preenchidos, temerão exaurir. Os 10.000 seres, não tornando-se vivos, temerão extinguir. Os nobres e reis, não tornando-se honrados, temerão cair. Por isso, honrado é aquele que faz da humildade a sua raiz. O elevado utiliza o inferior como base. Por isso, os nobres e reis denominam-se solitários, poucos e desafortunados. Então não é através da humildade que se faz a raiz? Não é? Por isso, dedica-te constantemente à glorificação da não glorificação. Não desejes jades e mais jades, nem ornamentos e mais ornamentos, sê como uma pedra. 40. Retornar é o movimento do tal. A delicadeza é a aplicação do tal. Sob o céu, as 10.000 coisas nascem da existência, e a existência nasce da não existência. Triunfinanto. O guerreiro superior escuta o tal. É um trabalho árduo, mas percorre o caminho. O guerreiro mediano escuta o tal e às vezes o mantém, às vezes o perde. O guerreiro inferior escuta o tal e dá grandes gargalhadas dele. Não rir é insuficiente, pois utilizar o caminho através do estabelecer é dizer possuí-lo. O fulgor do tal parece ocultar. Ao adentrar o tal parece retroceder. O caminho suave parece acidentado. A virtude superior parece um vale. O fulgor extremo parece insultar. A ampla virtude parece insuficiente. O estabelecer da virtude parece indevido. O juramento genuíno parece traição. A grande região não possui arestas. O grande instrumento tarda em concluir. O grande barulho é um som raro. A grande aparência não possui forma. O tal é oculto e inominável. Ele apenas profere. Bom é aperfeiçoar do que apenas concluir. Então, do tal surge a unidade. Da unidade surge a dualidade. Da dualidade surge a tríade. Da tríade surgem os 10.000 seres. Os 10.000 seres carregam o yin e são envolvidos pelo yang. São invadidos de energia vital por se tornaram harmoniosos. Na grosseira realidade, o homem é solitário, limitado e desfortunado. Todavia, é com frequência que os reis se fazem prósperos. Por isso, os seres podem diminuir e ainda assim crescer. Podem crescer e ainda assim diminuir. Onde o homem se instrui, eu também os instruo. Forte é a viga que não é rígida. Eu oriento porque sirvo ao ensinamento primordial. 43. Sob o céu, o mais tenro domina o mais duro. A não existência adentra o indistinguível. Por isso, conheço o benefício da não ação. O ensinamento da não palavra é o benefício da não ação. Sob o céu, poucos o alcançam. 44. Fama ou integridade? De qual mais te aproximas? Integridade ou riqueza? De qual mais possuis? Sucesso ou fracasso? Qual a maior moléstia? Por isso, afeição em demasia é certamente um grande custo. Estocar em demasia é certamente favorecer a perda. Por isso, conhecer a suficiência é não abusar. Saber parar é não ameaçar. Desse modo, a vida pode perdurar. 45. A grande conclusão parece incompleta. Sua utilização não prejudica. O grande excesso parece pungente. Sua utilização é inexaurível. A grande retidão parece curva. A grande destreza parece desajeitada. A grande eloquência parece balbuciar. O movimento é superior ao frio. A quietude é superior ao calor. A pureza e a quietude atuam como o princípio do mundo.
46. Sob o céu existe o tal. Todavia, ao mover o cavalo em função do esterco, sob o céu, não existirá o tal. Cavalos de guerra crescem em campos abertos. O infortúnio não é tão grande quanto não compreender o suficiente. A culpa não é tão grande quanto o desejo de possuir. Por isso, compreender o suficiente do suficiente sempre será o suficiente. 47. Sem sair de casa, conhece o mundo. Sem olhar pela janela, contempla o céu e tal. Quanto mais longe se vai, menos o conhecimento preenche. Por isso, o sábio conhece sem viajar, nomeia sem olhar, realiza sem agir. 48. Ao agir, o conhecimento aumenta a cada dia. Ao agir, o tal diminui a cada dia, diminui mais e mais, assim alcançarás a não ação. Não hajas e nada ficará por fazer. Toma o mundo sempre em função da não atividade. Ao alcançar isso, possuir atividades não é o suficiente. Por isso, obtém o mundo. 49. O sábio não tem um coração comum. Por isso, o coração das 100 famílias torna-se o seu coração. Aquele que é bom, minha bondade. Aquele que não é bom, minha bondade também. Virtude é bondade. Aquele que é sincero, minha sinceridade. Aquele que não é sincero, minha sinceridade também. Virtude é sinceridade. O sábio habita sob o céu e faz do mundo simples e natural o seu coração. Todas as 100 famílias atentam seus ouvidos e olhos ao sábio, e a cada uma de suas crianças. 50. Sair da vida é adentrar na morte. De 10, 3 são companheiros da vida. De 10, 3 são companheiros da morte. Na vida dos homens, de 10, 3 são os que se movem pela terra implacável. Qual é a razão disso? É porque essa é a vida que favorece a vida. Aquele que se protege e ouve é bom em preservar a vida. Desembarca e caminha pela terra sem encontrar rinocerontes e tigres. Adentra exércitos sem se cobrir armaduras ou armas. O rinoceronte não tem onde fincar seu chifre. O tigre não tem onde cravar suas garras. As armas não têm onde conter suas lâminas. Qual é a razão disso? Porque é aquele que se move pela terra implacável. 51. O tal nasce de si mesmo. A virtude aperfeiçoa a si mesma. Os seres olham a si mesmos. O momento conclui a si mesmo. Por isso, entre os 10.000 seres não há um que não venere o tal e não estime a virtude. Venerar o tal, estimar a virtude, essa não é a vida dos 10.000 seres. No entanto, são eternamente naturais. Por isso, o tal nasce de si mesmo, e a virtude aperfeiçoa a si mesma. A distância entre eles é a instrução deles. Seu pavilhão é o veneno deles. Cultivar isso é cobrir o veneno. Vive, mas sem deter. Age, mas sem depender. Cresce, mas sem matar. Isso se chama virtude misteriosa. 52. Sob o céu há um princípio que, por isso, atua como a mãe do mundo. Então obtém essa mãe através da compreensão desse filho, pois compreender esse filho é restaurar e resguardar a mãe do mundo. A morte da casca não representa a ameaça. Tapando o retorno, fechando o portal, a morte da casca não é frequente. Abrindo o retorno, atravessando essas questões, a morte da casca não traz alívio. Contemplar o diminuto se chama esclarecimento. Resguardar a suavidade se chama força. Empregar a luz e restaurar o retorno é o esclarecimento. O não perecer da casca é um infortúnio. Isso torna a prática constante. 53. Faz de mim o mensageiro detentor do conhecimento. Percorrendo pelo grande caminho, apenas executo esse temor. O grande caminho é muito seguro. Todavia, os homens tendem a ir pela trilha. A corte está extremamente dividida. Os campos estão extremamente cobertos com ervas daninhas. Os armazéns estão extremamente vazios. Vestes nobres e coloridas, carregando uma espada afiada, enjoado da bebida e da comida, ter dinheiro e bens em demasia. Isso se chama roubar e ostentar, e não é o caminho também. 54. O bem plantado não se desarraiga, o bem cuidado não se perde. Por isso,
Filhos e netos não cessam de cultuar. Restaura o interior do teu corpo, e então a virtude será autêntica. Restaura o interior do teu lar, e então a virtude será abundante. Restaura o interior da tua província, e então a virtude será duradoura. Restaura o interior do teu reino, e então a virtude será inesgotável. Restaura o interior do teu mundo, e então a virtude será absoluta. Por isso, através do corpo contempla-se o corpo, através do lar contempla-se o lar, através da província contempla-se a província, através do reino contempla-se o reino, através do mundo contempla-se o mundo. Como eu conheço o mundo, então? Através do próprio mundo. 55. Mantenha a profundidade da virtude como a de um recém-nascido. Os insetos e animais venenosos não picam, os animais bravios não atacam, as aves de rapina não ameaçam, os ossos são frágeis e os músculos são flexíveis, mas sustentam com firmeza. Ainda não compreendem que a comunhão da fêmea e do macho é alcançar da essência também. O sol se põe com um bramido, mas sem ficar rouco, isso é alcançar da harmonia também. Conhecer a harmonia se chama constância, conhecer a constância se chama esclarecimento, beneficiar a vida se chama felicidade. O coração forte utiliza o chi. Aquilo que é exuberante se torna obsoleto. Falar disso é o não caminho que logo termina. 56. Aquele que compreende não fala, aquele que fala não compreende. Tapando o retorno, fechando o portal, cegando o corte, desatando o nó, harmonizando-se à luz, igualando-se à poeira. Isso se chama união misteriosa. Por isso não pode ser obtido com o próximo. Não pode ser obtido com o distante. Não pode ser obtido com o benefício. Não pode ser obtido com o prejuízo. Não pode ser obtido com o valioso. Não pode ser obtido com o modesto. Assim, sob o céu, torna-te honrado. 57. Através do essencial governa-se um reino. Através da admiração, empregam-se as armas. Através da não-atividade, adquire-se o mundo. Através de que compreendo o mundo? Pelo próprio mundo. Sob o céu, o excesso de medo e de proibições tornam o povo completamente pobre. Numeroso é o povo, afiado é o instrumento. No reino que é obstinado, cresce a confusão. Numerosos são homens, astutas são as artimanhas. Misteriosamente, os seres crescem e erguem-se. As leis fazem surgir numerosos ladrões. Por isso o sábio diz: eu não intervenho e o povo transforma a si próprio. Eu sou propenso à quietude e o povo corrige a si próprio. Eu não tenho atividade e o povo enriquece a si próprio. Eu não tenho desejos e o povo simplifica a si próprio. 58. Quando o governo é fechado e discreto, o povo é humilde e honesto. Quando o governo é intrusivo e evidente, o povo é escasso e imperfeito. A boa sorte repousa sobre o infortúnio repousa sobre a boa sorte. Quem conhece esses extremos? Aquele que não possui o princípio restaura aquilo que é raro. O bom restaura aquilo que é sobrenatural. O encanto do homem é aquele dia consolidado longamente. Por isso, o sábio é justo sem distinguir, é honesto sem ferir, é sincero sem exceder, é esplendor que não ofusca. 59. Ao governar os homens e servir ao céu, nada como a moderação. Somente aquele que é moderado está designado a servir cedo. Servir cedo significa valorizar e acumular a virtude. Valoriza e acumula a virtude, então não haverá a quem vencer. Não havendo a quem vencer, então ninguém conhecerá seus limites. Se ninguém conhece seus limites, então poderás possuir o reino. Se possuíres a mãe do reino, então poderás perdurar. Isso se chama raízes profundas que consolidam a base. Duradoura é a vida, e longo é o caminho da contemplação. 60. Governar um grande reino é como cozinhar pequenos peixes. Assim, o tal rege o mundo. Aquilo que é ulterior não é sobrenatural. Não que aquilo que é ulterior não seja sobrenatural. Aquilo que é sobrenatural
não prejudica os homens. Não que aquilo que é sobrenatural não prejudique os homens. Da mesma forma, o sábio não prejudica os homens. Esses dois não aparentam prejudicar. Desse modo, como a virtude encontra o retorno. 61. O grande reino é inferior ao fluxo, é o atravessar do mundo, é a fêmea do mundo. A fêmea é constante, através da quietude supera o macho, através da quietude torna-se inferior. Assim, o grande reino, por ser inferior ao pequeno reino, obtém o pequeno reino. O pequeno reino, por ser inferior ao grande reino, obtém o grande reino. Por isso, talvez seja inferior por optar, talvez seja inferior e ainda assim opte. O grande reino que não vive de desejos reúne os animais e os homens. O pequeno reino que não vive de desejos adentra no trabalho e nos homens. Cada um desses dois necessita disso no lugar dos desejos. Grande é aquele que se torna inferior. 62. O tal é o mistério dos 10.000 seres, é o tesouro do homem bom, é o abrigo do homem que não é bom. Palavras bonitas podem ser utilizadas no comércio. Venerar a conduta pode ser utilizado para elevar o homem. Sem a bondade do homem como abandoná-lo ao possuir, assim vive o Filho do Céu, que estabelece os 3 duques. Apesar de possuir o anel de jade precedente aos 4 cavalos, não é como sentar e adentrar o tal. Nobre é o caminho dos ancestrais. Não fala ao pedir e assim obtém. Tens dificuldade por absolver, por isso torna-te o venerável mundo. 63. Ação sem ação, questão sem questão, sabor sem sabor, grande e pequeno, muito e pouco. Retribui o ódio com a virtude. Planeja o difícil a partir daquilo que é simples. Realiza o grande a partir daquilo que é pequeno. Sob o céu, questões complexas devem ser resolvidas a partir do que é simples. Sob o céu, grandes questões devem ser resolvidas a partir do que é trivial. Por isso o sábio morre sem se tornar grande, e assim é capaz de realizar aquilo que é grande. Promessas levianas, certamente, não merecem confiança. A alternância excessiva é, certamente, excesso de dificuldades. Por isso o sábio prevê suas dificuldades, e então morre sem dificuldades. 64. Aquilo que é tranquilo é fácil de preservar. Aquilo que não tem presságio é fácil de planejar. Aquilo que é frágil é fácil de desmoronar. Aquilo que é diminuto é fácil de dispersar. Realiza isso a partir da não existência. Governa isso a partir da desordem. Uma árvore de grande abraço nasce a partir da mínima poeira. Um pagode de 9 andares ergue-se a partir do acúmulo de terra. Uma viagem de 1000 li começa a partir de um passo. Aquele que age fracassa, aquele que agarra perde. Por isso, o sábio não age, e assim não fracassa, não agarra, e assim não perde. As questões secundárias do povo são frequentes a partir do pouco realizado, e por isso fracassam nas questões. Sê cauteloso no fim como no começo, e então não fracassarás nas questões. Por isso o sábio deseja o não desejo, não valoriza os bens de difícil aquisição, instrui-se pela não instrução, retorna ao local onde vive a multidão dos homens, e assim auxilia a natureza dos 10.000 seres. Todavia, não ousa agir. 65. A bondade dos ancestrais é como a do tal. Não é por esclarecer o povo que conduz por aqueles que são tolos. A aflição do povo governa, porque há conhecimento em excesso. Por isso, utilizar o conhecimento para governar o reino é o mal do reino. Não utilizar o conhecimento para governar o reino é a fortuna do reino. Sê aquele que conhece esses dois e também se orienta por padrões. A constante compreensão é se orientar por padrões. Isso se chama virtude misteriosa. A virtude misteriosa é profunda e longa. Concede aos seres retornarem, no entanto, somente depois de alcançarem a grande renúncia. 66. Os rios e mares, por serem capazes, tornam-se reis dos 100 vales através daquele que é bom e inferior aos vales. Assim reinam sobre os 100 vales. Por isso, meu sábio, se deseja elevar o povo, certamente colocará suas palavras abaixo das deles.
Se deseja estar à frente do povo, certamente colocará seu corpo atrás dos deles. Por isso, o sábio reside acima, mas o povo não é sobreposto. Reside à frente, mas o povo não é prejudicado. Por isso, o mundo alegra-se em designar, mas sem desgosto. Porque o sábio não disputa o mundo, não pode participar dessa disputa. 67. Sob o céu todos dizem que o caminho é vasto, e que se assemelha ao incomparável. Ele apenas é vasto, desse modo se assemelha ao incomparável. Se fosse assim, há muito seria pequeno como o homem. Tenho 3 tesouros, os quais valorizo e preservo. O primeiro se chama compaixão, o segundo se chama simplicidade, o terceiro se chama humildade. A compaixão conduz à capacidade de ser corajoso. A simplicidade conduz à capacidade de ser amplo. A humildade conduz à capacidade de se tornar um eterno receptáculo. Ora, abandona a compaixão e a coragem, abandona a simplicidade e a amplitude, abandona o ulterior e o intransponível anterior. Utilizar dessa compaixão em batalha é o princípio da vitória. Utilizá-la para proteger é o princípio da força. O céu utiliza e auxilia aquele que toma da compaixão para a proteção. 8. O bom guerreiro é aquele que não é agressivo. A boa batalha é aquela que não é colérica. A boa vitória é aquela da qual não se participa. O bom emprego dos homens é aquele no qual torna-se inferior a eles. Isso se chama virtude da não disputa. Isso se chama habilidade de empregar os homens. Isso se chama unir as extremidades do céu ancestral. 69. Ao utilizar das armas, existe um ditado: não ouso ser o anfitrião, prefiro ser um visitante. Não ouso avançar uma polegada, prefiro recuar um pé. Isso se chama caminhar sem caminhar, tomar sem braços, lutar sem inimigo, persistir sem armas. O infortúnio não é tão grande quanto humilhar o inimigo. Humilhar o inimigo seria praticamente perder meu tesouro, porque lutar com armas faz aumentar a aflição daquele que se faz superior. 70. Minhas palavras são muito simples de compreender e praticar. Todavia, sob o céu não há quem seja capaz de compreendê-las e praticá-las. As palavras são antigas, as questões são soberanas. Elas apenas não são compreendidas e, por isso, não sou compreendido. Raros e nobres são aqueles que me compreendem. Por isso, o sábio carrega um jade em sua modesta manta. 71. Conhecer o não conhecimento é a supremacia. Não conhecer o conhecimento é a enfermidade. Aquele que apenas dissipa a enfermidade é porque não adoece. O sábio não adoece porque ele dissipa a enfermidade. Por isso, não adoece. 72. Se o povo não teme o poder, então o grande poder é alcançado. Não sejas íntimo do local onde resides, não guardes rancor do local onde cresceste. Homem, apenas não guardes rancor. Apenas não guardes rancor. Assim, o sábio conhece a si próprio sem se expor e ama a si mesmo sem se enobrecer. Por isso, deixa este e escolhe aquele. 73. O corajoso, ao seguir, desafia, e por isso disputa. O corajoso, ao seguir, não desafia, e por isso vive. Desse modo, ambos são ora benéficos, ora maléficos. Perverso é o reino celestial. Quem compreende seus motivos? Por isso, o sábio, apesar das dificuldades no caminho do céu, não disputa, virtuosa vitória, não fala, virtuosa resposta, não convoca, vem ele próprio. Contudo, é virtuoso ao buscar. A malha do céu restaura a imensidão, não aperta e ainda assim nada lhe escapa. 74. Se as pessoas não temem a morte, como por meio da morte intimidá-las? Ao fazer as pessoas temerem a morte constante, e, no entanto, alguém agir estranhamente, devo suportar e prejudicá-lo. Quem ousaria? A eterna existência determina o prejuízo daquele que prejudica. Aquele que determina o prejuízo é, de fato, dito o substituto do grande artesão. E aquele que substitui o grande artesão dificilmente não machucará as próprias mãos. 75. Se o povo tem fome,
é porque o soberano impõe-lhe impostos excessivos. Por isso, é através da fome que a aflição do povo governa em função da existência do soberano. Por isso, é com a dificuldade de governar que a negligência do povo morre com aquele que rege para facilitar a própria vida. E assim, é através da negligência da morte que o homem, apenas por não se sustentar assim, de fato, é digno de tomar seu nobre sustento. 76. Ao nascer, o homem é tenro e brando. Ao morrer, é duro e rígido. Ao nascer, os 10.000 seres, a grama e a árvore são tenros e delicados. Ao morrer, são secos e podres. Por isso, o duro e o rígido são companheiros da morte. O tenro e o brando são companheiros da vida. Por isso, as armas são rígidas e também falham. A madeira é rígida e também comum. O rígido e grande reside no inferior. O tenro e brando reside no superior. 77. O caminho do céu é como o retesar do arco. A parte superior se abaixa, a parte inferior se ergue. A parte que possui excedente se reduz, a parte que não é suficiente se compensa. O caminho do céu reduz o que existe em excesso e compensa o que é insuficiente. Mas o caminho do homem se orienta incorretamente, reduz o que é insuficiente porque crê possuir em excesso. Quem poderia possuir em excesso por servir ao mundo? Somente aquele que possui o tal. Por isso o sábio age, mas sem depender. Conclui a obra, mas não se apega. E então não anseia por mostrar sua eminência. 78. Sob o céu, nada é tenro e brando como a água. Todavia, ao atacar aquilo que é duro e rígido, nada pode ser superior à água, nada pode substituí-la. A brandeza da água é superior à rigidez, a suavidade da água é superior à dureza. Sob o céu não há quem não compreenda. No entanto, não há quem possa praticar. Por isso o sábio disse: aquele que recebe a poeira do reino é designado o senhor da terra e dos grãos. Aquele que recebe a felicidade do reino é designado o rei do mundo. As palavras corretas parecem contrárias. 79. Ao apaziguar um grande rancor, certamente ainda restará algum rancor. Assim, na quietude, pode tornar-se bom. Por isso, o sábio realiza laço esquerdo. Todavia, não exige dos homens. Possuir a virtude é realizar o laço. Não possuir a virtude é realizar o pequeno. O céu e o tal não possuem parentesco, mas sempre favorecem os homens bons. 80. Quando um reino é pequeno e de poucos cidadãos, faz existir vários instrumentos, mas não os utilizará. Faz o povo valorizar a morte, mas sem que migrem para longe. Embora possuam embarcações e carruagens, não há onde tirarem proveito disso. Embora possuam armas e armaduras, não há onde exibi-las. Faz o povo restaurar e utilizar do nó da corda. Aqueles doces alimentos, aquelas belas vestes, aquelas tranquilas moradias, aquelas risadas costumeiras, que os países vizinhos olhem um para o outro, que observem e ouçam o som dos cães um do outro, que as pessoas alcancem a velhice sem a necessidade de ir e vir. 81. Palavras confiáveis não são bonitas, palavras bonitas não são confiáveis. Aquele que é bom não argumenta. Aquele que argumenta não é bom. Aquele que compreende não argumenta. Aquele que argumenta não compreende. O sábio não acumula, porque age para os homens, cura a própria existência, porque dá aos homens cura o próprio excesso. O caminho do céu é beneficiar sem prejudicar. O caminho do sábio é agir sem disputar.